Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como aplicar a citação direta e indireta, seguindo a formatação APA que a gente viu no vídeo anterior, tá bom? Então vamos lá. Para isso, eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Bom, então, primeiro eu quero retomar com vocês a consigna que eu trouxe nos vídeos da aula da semana passada, tá? Então, eu elaborei uma consigna que levasse em consideração a temática da inteligência, que é uma temática que foi estudada por vocês na semana passada, para que a gente pudesse trabalhar a partir dela tanto o método de pesquisa de artigo científico, de fontes academicamente válidas, quanto a escrita e a elaboração de citações diretas e indiretas, tá bom? Então, ó, a consigna que eu elaborei é: analise os conceitos de inteligência fluida e inteligência cristalizada estudados, fazendo um paralelo entre eles. Em seguida, conecte a sua análise com o que você aprendeu sobre as influências ambientais da inteligência, utilizando o conceito do efeito Flynn e fornecendo um exemplo real ou inventado. Então, a partir dessa consigna, a gente fez as pesquisas sobre os artigos que a gente ia utilizar. Eu fiz as pesquisas em tempo real com vocês, com compartilhamento de tela. Então, quem não viu esse vídeo, veja. É muito importante para que vocês entendam como realizar uma pesquisa acadêmica. A gente entrou lá em vários artigos, eu mostrei para vocês como identificar se era um artigo que fazia sentido ou não para o tema, e como selecionar trechos importantes desses artigos. Então vale a pena voltar lá caso vocês ainda não tenham visto, tá? Desculpe a minha insistência em relação a isso, mas é que para compreender o vídeo dessa semana é importante que vocês tenham assistido, senão fica muito difícil de entender o contexto das coisas, tá bom? Então, depois de analisar a consigna com vocês, na semana passada, a gente fez a pesquisa de alguns artigos. E dentre os artigos pesquisados, a gente selecionou 2 que funcionariam bem para essa questão, tá? Como eu já coloquei na semana passada, nesses artigos que a gente selecionou, os 2 são fontes externas. Então, os 2 foram artigos academicamente válidos que a gente buscou no Google Acadêmico e que não são artigos citados no livro Ciência Psicológica. Vocês têm a opção de, quando vocês forem buscar fontes externas, vocês também fazerem uso do material que vocês já têm, tá? Mas nesse caso eu optei por não trazer esse material, porque eu acho que a demanda de vocês vai muito mais para entender como buscar uma fonte que não seja um livro-texto do que para saber como utilizar o livro-texto nas citações, tá bom? Então vamos lá. No primeiro trecho selecionado, eu retirei esse trecho do artigo Treinar a Memória de Trabalho promove mudanças em inteligência fluida, e eu já trouxe o trecho com a referência aqui embaixo, porque eu julguei que seria importante para vocês verem como colocar essas referências. Essa referência aqui, então, ela foi adequada de acordo com as normas de formatação APA, e eu já coloquei ela aqui, porque depois, quando eu for elaborar a resposta, eu já copio ela, colo lá embaixo, faço o título das referências e deixo tudo certinho para que a gente possa manter o nosso trabalho, manter a nossa resposta adequada e formatada. Então aqui é o trecho que eu selecionei. Se a gente olhar com cuidado para esse trecho, a gente vê que dentro desse trecho a gente tem uma citação de fonte externa. Então, Klein Jones, 2008, citado em... isso seria uma citação de fonte externa, tá? Eu não vou fazer uso desse trecho, então eu não vou precisar fazer citação de citação. Mas se eu fosse fazer uso desse trecho, eu teria que fazer a citação de citação. Aqui, de novo, uma outra fonte externa, que é Monfils, Plotz e Klein, 2005. Então, o que eu fiz? Eu li esse trecho que está aqui e selecionei dentro desse trecho o que faria mais sentido para o desenvolvimento da minha resposta. Lembrando aqui pela consigna que eu tenho que analisar os conceitos de inteligência fluida cristalizada e falar sobre como o conceito do efeito Flynn e as influências ambientais podem se conectar com a ideia de inteligência fluida e inteligência cristalizada. Nessa seleção, o que eu achei mais interessante foi essa parte aqui, que começa aqui e termina aqui. Por quê? Porque nesse trecho ele traz para a gente como que funciona o processo de aquisição de inteligência, o processo de melhora da inteligência fluida. E eu acho que isso vai ser interessante para a gente ler junto com a ideia do efeito Flynn. Uma vez que o efeito Flynn mostra um aumento no QI da população no decorrer do tempo. Então, acho que esse ganho pode se relacionar com o efeito Flynn.
E aí, o que eu fiz? Depois que eu fiz essa seleção, eu fiz os ajustes. Esse trecho foi o trecho que eu utilizei na minha citação. Porém, para citar o que está sendo dito aqui, eu optei por fazer uma citação indireta. E aí, como eu coloquei? Conforme observado por Mansura Alves e Saldanha Silva, 2017, a plasticidade cerebral, que leva a ganhos cognitivos e aumento da inteligência fluida, só se dá quando as habilidades adquiridas são utilizadas continuamente pelo sujeito que as adquiriu. Então, eu reescrevi o que está escrito nesse trecho aqui embaixo, e a partir disso eu trouxe, né, com as minhas próprias palavras, fazendo uma paráfrase, o conteúdo dele. Optei por reescrever porque é um trecho longo e é um trecho que não é tão relevante que ele seja dito exatamente com as mesmas palavras que estão aqui, tá bom? E aí depois, agora a gente vai para o trecho 2, que é de outro artigo. Esse trecho é do artigo Aumento da Inteligência ao Longo do Tempo, Efeito Flynn e Suas Possíveis Causas. Ele também tem várias citações de outros textos. Do mesmo modo, como eu não fiz citação de citação no trecho anterior, eu não vou fazer nesse, porque nesse caso eu optei por selecionar a diferença entre multiplicadores sociais e multiplicadores individuais. Então eu vou fazer uma seleção aqui no meio, tá? Mas eu vou fazer um corte, então eu vou mostrar para vocês como esse corte foi feito. O ajuste do trecho 2 ficou assim. Então, como o que a gente vai fazer é uma resposta para um fórum de discussão, não faria sentido eu pegar um trecho muito longo para fazer recuo, para, enfim, fazer toda essa formatação, porque é uma resposta de fórum. Então, a demanda dessa atividade é uma demanda mais curta, mais concisa. Por isso, eu selecionei o que era essencial dentro do trecho para poder colocar na minha resposta, tá bom? Então, eu coloquei aqui, Cellini et al., porque eu estou fazendo a citação de vários autores, 2013, explicam que o efeito Flynn tem por base multiplicadores individuais e multiplicadores sociais, sendo que e a definição de multiplicadores sociais e individuais colocados no trecho anterior. Reparem que aqui eu usei o sistema da reticência, de 4 reticências, para indicar que existia um trecho anterior. Então, basicamente, o que eu fiz foi vir aqui e selecionar o que é cada um desses multiplicadores, né? Então, os multiplicadores individuais vêm respeito à característica, tal, tudo isso daqui eu cortei, tá? Tudo isso que está aqui em cima foi cortado, foi retirado. E aqui embaixo, eu selecionei esse ponto aqui, retirei tudo que está aqui nesse meio, tá? Tudo isso aqui foi retirado. E selecionei de novo esse ponto e fui só até persistentes, porque eu achei redundante colocar que isso colabora para o desenvolvimento das características sociais. Então, o que eu utilizei foi só esse meio, esse ponto aqui e essa parte aqui de baixo. E aqui, de novo, eu inseri as referências, né, para que eu já pudesse deixar o meu texto mais organizado. Depois que eu fiz esse recorte, foi juntar essas duas citações, essas duas análises e conectá-las a partir do que a consigna demanda. A consigna pede para a gente relacionar a inteligência fluida e a inteligência cristalizada com o efeito Flynn, falando sobre as influências ambientais e fornecendo um exemplo real ou inventado. O que eu fiz aqui foi estabelecer a relação entre as citações, trazendo os conceitos de inteligência e de efeito Flynn, tá? As influências ambientais, o exemplo real ou inventado, eu não elaborei para vocês, porque eu acredito que isso seja mais fácil para vocês fazerem e que não seja uma questão que vocês precisam de tanto apoio. Até porque esse exemplo pode ser um exemplo pessoal, tá? Já que ele pode ser um exemplo real. Então, a ideia seria que vocês usassem essa estrutura que eu trouxe para vocês nos próximos fóruns e, em seguida, colocassem a opinião de vocês ou o exemplo que vocês querem trazer de acordo com o que seja demandado pela consigna. Então, o texto final, no que se refere a citações e referências, ficou assim. Podemos compreender a inteligência fluida como a capacidade de pensar e estabelecer relações em circunstâncias ainda desconhecidas para o sujeito. Em contrapartida, a inteligência cristalizada reflete a habilidade de utilização dos conhecimentos já adquiridos. Conforme observado por Mansur Alves e Saldanha Silva, a plasticidade cerebral, que leva a ganhos cognitivos e aumento da inteligência fluida, só se dá quando as habilidades adquiridas são utilizadas continuamente pelo sujeito que as adquiriu. Então, aí, o que eu trouxe? Primeiro, a definição de inteligência fluida e inteligência cristalizada, e depois a citação explicando como que acontece o aumento da inteligência fluida.
Essa citação foi uma citação indireta, porque eu parafraseei o que foi dito pelos autores. E depois eu vou conectar essa informação com a informação a respeito do efeito Flynn. Então, assim, para que uma pessoa concretize os ganhos de novos aprendizados, ela precisa fazer uso daquilo que aprendeu. Tal demanda de utilização dos conhecimentos é solicitada sobretudo pelo ambiente. Então, aqui eu já trago a questão das influências ambientais. Com o aumento de acesso à informação, descobertas tecnológicas e popularização da educação no decorrer do tempo, as demandas ambientais foram se tornando cada vez mais complexas, de modo que a pontuação média de QI da população mundial aumentou. Tal aumento, identificado pelo psicólogo James Flynn, foi nomeado efeito Flynn. Cellini et al., em 2013, página 797, explicam que o efeito Flynn tem por base multiplicadores individuais e multiplicadores sociais. Cellini et al. Explicam que o efeito Flynn tem por base multiplicadores individuais e multiplicadores sociais, sendo que, e aqui eu trouxe a citação direta, entre aspas, conforme a gente viu, né, nos slides anteriores. Então, como eu fiz, trouxe a citação aqui para explicar o que é inteligência fluida. Aqui eu fiz uma análise da inteligência fluida e da relação dela com o ambiente. E aqui eu trouxe a citação para explicar o efeito Flynn. Por último, a gente deveria trazer um exemplo para completar essa resposta. Um exemplo real ou um exemplo inventado, conforme o que está sendo colocado aqui na demanda. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês como a gente faz a construção de uma resposta usando fontes academicamente válidas. Eu notei que para o fórum dessa semana é demandado que vocês façam citações de artigos que foram revisados por pares. Então agora eu vou compartilhar a tela de novo com vocês e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, então aqui a gente tem a consigna do Fórum de Discussão 5, que seria o fórum dessa semana. E aqui a pergunta que vocês vão ter que responder. Gente, não esqueçam que é muito importante que vocês estudem o conteúdo do módulo antes da aula de vocês, tá bom? Então, façam as etapas de verificar os objetivos, transcrever esses objetivos para um aplicativo de anotação, ler a apresentação, selecionar as partes importantes, fazer o fórum não avaliativo, fazer as leituras do módulo, assistir aos vídeos complementares que tem no módulo, para depois chegar até o fórum de discussão. Então, esse fórum ele traz para a gente um vídeo sobre a hierarquia de necessidades de Maslow e pede para que a gente utilize o material disponibilizado na plataforma, então, o material que vocês leram e discutiram, e fontes revisadas por pares para proporcionar evidência que apoie ou refute a perspectiva de Maslow, tá? Então, vocês devem utilizar tanto o material que vocês leram quanto fontes academicamente válidas externas para falar sobre a perspectiva de Maslow, apresentando evidências empíricas, ou seja, evidências comprovadas. Então, quando pede para você apresentar uma coisa empírica, é uma coisa que foi comprovada, que apoie ou refute, ou seja, que defenda ou critique a perspectiva de Maslow, tá bom? Então, para encontrar fontes revisadas por pares, o que é isso? Isso significa que o artigo que vocês vão citar, para eles serem publicados naquela revista, eles foram lidos por pelo menos 2 pessoas, tá? Então, para isso, ou vocês podem fazer uso da busca pelo portal CAPES, que nem eu trouxe para vocês na semana passada, ou ao encontrar um artigo no Google Acadêmico, é importante procurar no site da revista como eles fazem essa avaliação dos artigos que são colocados. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, gente, o artigo que fala sobre o aumento da inteligência a partir do efeito Flynn, ele foi publicado pela revista Psico USF, que é da Universidade de São Francisco, do programa de pós-graduação. Eu procurei no Google o site da revista, e aí, para saber se ela é uma revista que faz ou não revisão por pares, eu cliquei aqui, ó, em instruções aos autores. Na instrução aos autores, ela vai explicar como funciona todo o processo de publicação na revista. Então, se a gente vai descendo, ó, aqui, na parte de aspectos éticos do processo editorial, está escrito que o trabalho ele é revisado por pares. Então, isso significa que essa revisão ela é feita por mais de uma pessoa e feita de maneira confidencial para preservar
a identidade desses autores. A revisão por pares ela é importante porque ela garante para vocês que aquele texto foi revisado e lido de uma maneira não enviesada. Então, que 2 pessoas leram, 2 pessoas julgaram que aquilo era válido, então ele é um texto que é válido para publicação e para citação. Tá? Então, por isso que é importante. Então, quando vocês tiverem que fazer citações que têm essa especificidade de demandar artigos que foram revisados por pares, é legal vocês acessarem o artigo e depois procurarem o nome da revista e a partir daí encontrarem se aquilo foi ou não revisado por 2 ou mais pessoas, né? Algumas revisões acontecem por mais de 2 pessoas, dependendo do periódico, tá bom? Ó, a gente vai ficar com isso hoje. Na semana que vem a gente vai falar mais sobre como escrever um trabalho, tá? Então a gente vai falar bastante sobre a questão da formatação da página, como encadear as ideias, e eu vou trazer para vocês algumas leituras. Então a gente vai falar bastante sobre a formatação da página, sobre como encadear as ideias, a partir das leituras que vocês deverão realizar para a próxima semana, tá bom? Então a gente se vê semana que vem. E boa aula para vocês, estudem o conteúdo antes, espero que o vídeo tenha ajudado e até mais. Tchau, tchau.